Sejam bem-vindos, meus amigos do canal. Hoje eu vou levar vocês a um passeio dentro de um museu do brinquedo, localizado em Penedo, na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. É a única colônia finlandesa do Brasil. O Lelo Museu, popularmente conhecido como Museu do Brinquedo de Penedo, é um museu histórico temático que conta com loja de souvenirs, com várias lembrancinhas e até brinquedos antigos disponíveis para venda. E no final do passeio você pode saborear aquele cafezinho acompanhado das delícias da região. Chegando no Lelo Museu, a primeira vista já agrada, com dois bonequinhos de chumbo na porta, um carro maravilhoso, uma Itamaraty, muito bonita, e ao fundo a gente vê um cubo mágico gigantesco. E quem viu o desenho dos Flintstones vai lembrar do carro deles, da Idade das Pedras. Muito bacana. A gente foi muito bem recebido pelo Celestino, que com muita paciência explica tudo para a criançada, contando os detalhes, explicando cada item antigo, conta historinhas de Natal, sobre o museu, enfim. Mais uma vez quero agradecer ao Celestino pela receptividade. Eu fui com a minha família e a gente gostou demais desse museu. E para quem tiver interesse em conhecer, eu vou deixar o link nos comentários do site para entrar em contato, seja por telefone ou e-mail. Aqui no início do museu a gente passa por um túnel e de cara a gente já se depara com uma magnífica maquete com 6 metros quadrados, iluminada e sonora, de um trenzinho elétrico. É um ambiente maravilhoso tanto para adulto quanto para criança. A criançada que vai conhecer os brinquedos das épocas dos pais, dos avós, e os adultos que vão relembrar os brinquedos que fizeram parte da infância. Esse primeiro pavimento do museu, ele conta com a parte dos autoramas, o espaço do futebol e a sala de games. Tá aqui o primeiro espaço, que tem um carro enorme na parede, um carro de Fórmula 1. É o espaço dos autoramas, com os carrinhos aí dos anos 80, já de início. Quem lembra aí, quem teve esse brinquedo na infância. Esse ao lado possui uma Fiat 147, um clássico dos anos 80. É um brinquedo que era o sonho de toda a garotada. E esse já dos anos 70. Muita gente vai recordar aí vendo essas caixas, tenho certeza disso. E logo ao lado um carrinho de pedal, que inclusive está exposto para a criançada entrar e tirar fotos. E homenagens ao Ayrton Senna, com jornal, miniaturas e carrinhos de corrida. Aqui a gente tem um mix de itens antigos e atuais, homenagens, e não só em referência à Fórmula 1, mas em carros de corrida no geral, em memória ao mais famoso piloto de Fórmula 1 do mundo. Aí a gente vê algumas miniaturas atuais, 143, e esse incrível carro de 6 rodas de 1976 da Fórmula 1, o único carro até hoje que teve essa disponibilidade em rodas. Aí as baratinhas de corrida, carrinhos de plástico de Fórmula 1 e os mais antigos aí dos anos 60 e 70, feitos geralmente no Japão, de lata, e que hoje em dia são bastante colecionáveis no meio dos entusiastas, colecionadores de brinquedos. Eu mesmo tenho minha coleção de carrinhos de lata antigos. E aqui a gente vê a seção dos trens. Quem lembra aí dos ferroramas, os trenzinhos de brinquedo que a gente montava os trilhos, colocava ele para funcionar, movido geralmente a pilha. Lembrando que grande parte desse acervo foi doado. Eu mostro aí a plaquinha para vocês de quem doou. Esse, por exemplo, belíssimo trem grandão aí, essa locomotiva. E grande parte do acervo foram de visitantes que deixaram seus itens aí para compor o acervo. E para quem for visitar o museu e quiser deixar o seu brinquedo, talvez que tenha feito parte da infância, certamente vai ser muito bem aceito pelo Celestino. Nessa parte a gente já vê os trens mais antigos feitos de lata. Esse Pullman aí é um brinquedo alemão pré-guerra,
bastante preservado aí com a sua litrogravura. E esses de cima já do Japão, colorido, com bonecos dos anos 60. Todos eles movidos a pilha, que acendiam luzes, faziam barulhos e alguns até soltavam fumaça. E aqui os trens mais atuais, como esse que, se eu não me engano, ainda se encontra em produção. Aqui alguns carrinhos que a gente vê na vitrine, são carrinhos dos anos 60, 70, 80, aqui os Matchbox famosos, carrinhos aí a pilha dos anos 80 e 90, carrinho da Estrela, todos eles com uma plaquinha de identificação do doador, o nome da pessoa que fez a doação, para compor esse acervo maravilhoso. Uns carrinhos mais atuais do clássico da Disney, e aqui algumas peças de montar do Lego. O Lego também, que é um brinquedo bastante antigo e hoje em dia ainda se encontra em produção, também fazendo parte da geração mais atual. São diversos itens que a gente encontra nesse museu que vale muito a pena você fazer uma visita. E tem uma vitrine específica para brinquedos de madeira, como esse lindo caminhão Mercedes LP aí de cima. E são brinquedos mais simples na época, que eram vendidos por um custo mais baixo, mas que fizeram também a cabeça da criançada, eu tenho certeza disso. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu avô me ajudava a fazer alguns caminhões de madeira, fazia junto comigo. Tá aí um carrinho da Estrela em comemoração aos 50 anos da marca, e vários itens como bonecos, carrinhos, caminhões, peões. São verdadeiras relíquias que estão aqui preservadas nesse museu. É uma pena hoje em dia a tecnologia ter tomado conta. Infelizmente, as crianças não ligam tanto para brinquedos como antigamente. Mas até como incentivo, eu apresentei o futebol de botão para os meus filhos. A gente tem uma mesa, tem os botões e de vez em quando a gente joga, né, para preservar essa brincadeira que eu adorava na minha infância, jogava e até hoje ainda curto. Tá aí as figurinhas. Quem nunca colecionou um álbum de figurinhas? Aqui álbuns antigos da seleção brasileira, da Copa, que estão preservados hoje em dia, valem uma pequena fortuna no meio dos colecionadores. Álbuns até mais atuais aí em referência ao futebol. Aqui alguns itens colecionáveis, como os bonequinhos promocionais, alguns bonecos ali da Gulliver, bolas antigas, peões antigos. Quem conheceu na década de 80, de 90, aliás, esses bonequinhos de futebol da Gulliver, era muito bacana jogar. Eu lembro que um amigo meu tinha e a gente jogava isso aí. Flâmulas. Aqui pro lado direito a gente já vê uma coleção fantástica do He-Man. Era um desenho dos anos 80 e certamente tem a coleção completa aí com todos os bonecos, os vilões do He-Man. O esqueleto, que era o principal, o gato guerreiro. Olha que bacana, hein? Aqui uma prateleira em referência ao circo. Tem os palhaços, ventríloco, tem fantoche, bonequinhos mais atuais, mais antigos, que eu acho também muito bacana. E eu sou suspeito em dizer porque eu adoro palhaço. Olha aí os bonequinhos mais antigos, olha o Pinóquio. E aqui uma salinha da tecnologia com o fliperama, os antigos fliperamas dos anos 80 e 90, TV antiga, para quem jogava o telejogo nessas televisões aí. É o primeiro videogame dos anos 70 aqui no Brasil. E na minha época eu já jogava com o Atari, foi o meu primeiro videogame. Eu jogava nessas TVs e inclusive tinha que dar uns tapas de vez em quando ela saía do ar. A gente dava um tapa na lateral e ela voltava. Era bem obediente. Aí nessa vitrine a gente vê outros games antigos, outros jogos eletrônicos. Aqui um pinball grande, bastante legal. Outros joguinhos ali, outro pinball.
quem curte ou quem curtiu na época, uma TV da década de 70. E aqui em cima, já modernizando, o Master System, o Mega Drive. Ao lado tem o Xbox, que já é um game mais atual, o Phantom dos anos 80 e o Tamagotchi. Fez sucesso, era febre nos anos 90, era um bichinho virtual. Esse aí é o Atari ou Dactar. Eu tive o Dactar também, que era o mesmo console, mas com um nome diferente do Atari. Essa é a sala das meninas. São várias bonecas, vários itens que as meninas brincavam. Inclusive a minha mãe lembrou de várias bonecas antigas quando ela entrou nessa sala, bonecas que ela teve nos anos 60, 70. São miniaturas aí de fogões, geladeiras, itens do lar, né, máquina de costura, tudo que as meninas curtiam ou curtem, né, até hoje. É uma salinha reservada só para elas. Quem lembra aí dessas bonecas que fizeram parte de várias e várias gerações? A Barbie, famosa Barbie, Moranguinho. Aqui girando tem o Baby, quem lembra, a família Dinossauros, anos 90. Até a bonequinha ali da Praça Nossa, a Gorete. E eu espero que vocês estejam curtindo esse passeio no museu. Eu fiz questão de filmar tudo minuciosamente, não deixar passar nada. Eu fiquei bastante tempo aqui gravando para vocês, para que não passasse nada, não deixasse de mostrar nenhum item que tem aqui no museu. Mas se tiverem oportunidade, façam uma visita, que pessoalmente é bem melhor, com certeza. Olha ali um boneco do Fofão dos anos 80 e aquela velha história, né, que trazia uma faca dentro dele. Quem passou por essa época sabe o que eu estou dizendo. Vários bonequinhos lá em cima, Garfield, Turma da Mônica. São os itens que carinhosamente foram separados para fazer parte dessa sala, que um dia foram brinquedos e hoje em dia estão compondo o museu, viraram peças de exposição, né? Um dia tiveram nas mãos de uma criança, fizeram a alegria de uma criança, quem sabe num dia de aniversário, num Natal, e hoje em dia elas estão aqui para preservar a história. Olha os bonecos do Topodídio, são bastante antigos também. Esse item do McDonald's é bastante valorizado. Hoje em dia, aqui cerca de R$1.000, R$1.500 eu vejo à venda essa cabine, né, do McDonald's. As bonecas da Betty Boop, inclusive tinha um desenho antigo, se eu não me engano, da década de 30. Foi quando lançaram esse desenho da Betty Boop. Lembrando que a gente está ainda no primeiro pavimento, que vimos autoramas, o espaço do futebol, a sala de games, essa sala aqui especial para as meninas. E no segundo piso a gente vai ver outros itens, além dos brinquedos, salas temáticas que já eu vou mostrar para vocês. Aqui tem a família Peposo dos anos 80, quem lembra? São vários ursinhos de pelúcia que a gente tem a oportunidade de conhecer ou rever, como esses ursinhos da Parmalat dos anos 90. E já subindo para o segundo andar, a gente se depara, além dos brinquedos, com salas temáticas, como por exemplo do 007, Espaço Velho Oeste, o Bicicletário e uma incrível sala de aula para a gente voltar no tempo e relembrar um dos momentos que também fez parte da nossa infância, que foi dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, estudei nessas carteiras, eu peguei uma fase que na escola tinha essas carteiras aí, essa mesa inconfundível, né? Uma vitrine com alguns objetos escolares de época que até o início dos anos 90 ainda se usava bastante. O mural com algum recado, desenho, algum trabalho feito por alunos, e que é uma verdadeira nostalgia. Nesse museu a gente não encontra somente os brinquedos, mas também parece que pega uma máquina do tempo e volta lá para a infância,
para rever esses objetos que fizeram parte de várias e várias gerações. E se você está curtindo, deixa aí o seu like, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. E passeando aqui pelo segundo pavimento, a gente se depara com inúmeras vitrines de vidro, com esses carrinhos que fizeram parte da geração dos anos 80, 70, um pouquinho de cada coisa ali, e até mais antigos. Aquela combizinha de Portugal, ambulância, tem o Playmobil, que iniciou a sua produção nos anos 70, se estendeu, inclusive hoje a gente ainda encontra à venda. Esse Fusquinha clássico aí, da Estrela, bate-volta, vários carrinhos, pega-pega. Esses de lata já são da década de 60, quando teve o boom desses brinquedos feitos no Japão, nos anos 50 e 60, principalmente nos anos 60, e que hoje em dia são bastante colecionáveis. Aí uma coleção dos bombeiros, tendo um pouquinho de cada época, plástico bolha, plástico rígido, são carrinhos e caminhões aí militares, esse Jeep bastante grandão, bem detalhado, muito bacana. São os veículos militares, aviões, carros. E eu fiz questão de passear e mostrar cada vitrine aqui no vídeo, para quem ainda não conhecia o museu, para ver tudo que tem presente lá. Eu não pude parar em cada carrinho, em cada objeto, mas pelo menos eu fui passando e mostrando para trazer aqui para vocês do canal. Esses aqui já são os carrinhos dos anos 60, são jipes de lata, tanque de guerra, época em que o Japão vivia a era de ouro na produção de brinquedos. E foi nessa época que ele foi um dos maiores produtores e exportadores de brinquedos do mundo. E esses aí são os clássicos nacionais dos anos 80, o Colossus, o Pegasus, hoje em dia são bastante procurados pelos colecionadores, bastante valorizados. Aqui a gente tem umas coleções em escalão 43 de aviões, motos, que inclusive eram vendidos em banca de jornais, eram trocados por selos de jornais e mais um dinheiro, mais um valor, e a gente tinha acesso àquelas miniaturas. E para onde a gente olha nesse museu, a gente olha para o alto, olha para cima, a gente encontra nostalgia. E para quem é fã de Guerra nas Estrelas, também tem uma coleção aqui especial no museu, mostrando todos os itens relacionados à série, que fez sucesso em várias décadas e até hoje tem um grupo aficionado de fãs. E agora eu vou passar pela primeira sala temática, que é a do 007. Quem aí curtiu ou curte os filmes do James Bond, é uma sala que, além dos objetos, os carrinhos relacionados ao filme, a gente pode ouvir a música principal, tema do filme 007, que é mais um atrativo aqui do Lelo Museu. Saindo da sala temática, a gente volta para o salão principal, se depara com diversas vitrines de brinquedos. E já nessa primeira vitrine a gente pode ver alguns jogos dos anos 80, anos 90. Tem ali o Papa Ficha, quem lembra aí do Papa Ficha, Cai Não Cai. Inclusive esse eu tive na minha infância. E essa vitrine ao lado representa os promocionais. São os itens colecionáveis que a gente trocava por tampinha de garrafa ou um valor simbólico para fazer uma coleção daqueles itens que representavam uma marca. Por exemplo, tinha objetos da Sadia, da Coca-Cola, tem uns chaveirinhos ali no meio da Esso, muito bacana. E assim a gente já começava a colecionar algum item desde a infância. Eu lembro, por exemplo, do biscoito Fandangos, que vinha com figurinha. Depois veio a época do Tazo, nos anos 90 a criançada colecionava os Tazos. E hoje eu acredito que tenha perdido bastante espaço para a tecnologia. E a sorte nossa é que existem os museus para preservar essa memória. Aqui eu estou entrando no bicicletário, onde a gente pode conhecer, matar saudade dessas bicicletas antigas, ali pendurada a Caloi 10, azul e uma vermelha, clássica aí dos anos 70. Uma pequenininha, miudinha aí, acredito ser dos anos 60. E essa é uma Brandani,
Uma bicicleta que foi lançada mais ou menos em 1974. Tinha um banco ali parecido com um banco de moto. Tá aí a barra forte, um carrinho legal aí que eu não conheço. Quem souber deixa aí no comentário, por favor. E aqui para baixo um triciclo que eu acho lindo, esse modelo vermelho. E ao lado um modelinho com caçamba e uma bicicleta em formato de lambreta. Olha que legal. Fazia a cabeça da criançada na época. Para cima aqui a gente vê o Pedalcar, é um jipinho muito antigo de lata e bastante nostalgia aqui para vocês. Quem curtiu isso aí nos anos 60, anos 70, com certeza vai gostar e não vai deixar de dar o seu like aqui no vídeo. Tem até patinete da época, cavalinho de balanço, tem uns Pedalcar, triciclo, bastante bicicleta aí no meio. Essa aí tinha um colega de infância que tinha idêntica, da mesma cor inclusive. E quem aí lembra da Caloi Monareta, para fechar com chave de ouro essa parte do bicicletário. E voltando para o salão como prometido, eu disse que não deixaria passar nada, que eu mostraria tudo nesse museu. Aqui mais vitrines do segundo andar do Lelo Museu, com inúmeros carrinhos em escala 1/43. Esses são carrinhos mais atuais de coleção, representando todos os clássicos nacionais. Aí bonecos do Batman e Robin, com carros e alguns utensílios deles. Aqui a gente vê o boneco Falcon, lançado pela Estrela em 1977, primeira versão. Alguns carrinhos e as carretas, que são da Arpra e Jouet. A Arpra são os caminhãozinhos aí de ferro, dos anos 80, anos 90. Essa Scania verde é da Jouet, já é da década de 60, mais antiga. Alguns jogos lá para cima, o Bip Car era o carro que andava com o efeito sonoro, inclusive eu já tive um na minha coleção, mas acabei vendendo. E aqui outros bonequinhos, outros brinquedinhos colecionáveis, o Topodídio, os Cavaleiros dos Zodíacos, que era uma febre nos anos 90, era um desenho animado que fez a cabeça da criançada na época, com álbuns, brinquedos, bonecos. Aí um piano da Hering, muito bacana. Esse Volvo é de madeira, eu tenho um na coleção, ainda não mostrei para vocês, mas em breve eu vou apresentar aqui no vídeo. Esses carrinhos ainda lacrados, os caminhões também que são de coleções atuais, esses caminhões réplicas 1/43. Por aqui a gente vê uma Elka. Quem nunca sonhou em ter uma dessas na infância? Um caminhãozinho Fiat amarelo antigo ali. Esse azul é um brinquedo dos anos 60. E para quem curte essas carretas, os caminhões, essa prateleira de cima aqui representa muito bem. E abaixo a gente, além dos caminhões, também consegue ver alguns carrinhos. São peças dos anos 70, 80 e até 90, e que eu tenho certeza que se você está assistindo o vídeo até aqui é porque você curte tanto assim como eu. Eu coleciono, eu gostava na infância, eu preferi inclusive esses carrinhos de plástico bolha do que aqueles mais sofisticados de controle remoto, a pilha, enfim. Eram os meus preferidos e eu acredito que eles desenvolviam muito a criatividade da criança, porque ele não se mexia e sendo estático a gente é que tinha que pegar e manusear e brincar com ele. E aqui embaixo a gente tem mais alguns itens bacanas, essa lancha grandona, essa outra eu achei linda, branca de plástico bolha, enorme. Não era comum uma lancha desse tamanho, a gente encontra algumas menores, geralmente menores, sendo de plástico bolha. E aqui alguns carrinhos da Joreal. Para quem não sabe, ela está produzindo alguns carrinhos atualmente com antigas formas dos anos 60, 70, fazendo, por exemplo, o Galaxy, Fusca, C10, enfim. É um bom começo para quem quer iniciar uma coleção desses carrinhos. Aqui os caminhãozinhos Mitroplas, as máquinas dos anos 80, também teve uma outra fábrica que produzia, inclusive hoje eles ainda são fabricados no Chile. Agora a gente partindo para outra prateleira, a gente vê itens diferenciados, um patins ali em cima, o Aquaplay e esses carrinhos da Estrela do final dos anos 70 se estendendo a produção até a década de 80.
Quem lembra aí do Ultraman? Se você conhece, então é sinal que você já está ficando velho. Brincadeiras à parte, era um super-herói dos anos 60, 70. Aqui alguns carros de lata dos anos 60 que eu acho lindo. É o início da minha coleção. Comecei em 2015 a colecionar esses carrinhos de lata. E em 2019 é que eu iniciei uma outra coleção dentro dos carrinhos, que foi a coleção dos plástico bolha. Mas enfim, agora eu coleciono carrinho de madeira, carrinho de plástico duro, plástico maleável, enfim, de tudo um pouco. Hoje eu já nem sei se eu sou um acumulador, um colecionador, mas enfim, essa aqui é uma das prateleiras mais bacanas do museu, na minha opinião. Eu que gosto desses carrinhos, então seria até suspeito, né, de falar para vocês. E eu tenho também uma curiosidade em saber se os inscritos do canal são colecionadores, apreciadores, se colecionam, o que vocês colecionam? São brinquedos, figurinhas, enfim. Deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, para a gente se conhecer melhor. Aqui embaixo tem os brinquedos de lata feitos na China nos anos 60, olha que incrível. A China também fez, não só o Japão. O Japão era o maior produtor desses brinquedos, mas a China também fez alguma coisa lá naquela época. Já esses carrinhos de plástico bolha, eles são pequenos, cerca de 9 centímetros, outros de 5, e os de baixo da Todd, promocionais do final dos anos 60, início dos anos 70, que vinha no copo, naquela embalagem do Todd. Esses jogos aí também muito antigos, inclusive alguns eles foram selecionados para ser produzidos na atualidade, como por exemplo o Pula Pirata que a gente viu ali. Aqui tem uns carros da Ferrari, aqui o Max 5, quem lembra aí desse desenho do Speed Racer, uma patrola grandona feita de madeira, olha que maneiro essas máquinas. Aqui do Speed Racer era um desenho animado que tinha, muito legal, dos anos 60, mas eu cheguei a pegar, eu via quando eu era pequeno. Algumas Ferraris aí embaixo, em diversas escalas, carrinhos mais antigos, década de 70, década de 80. Tá ali embaixo o Beep Car, que é aquele que eu comentei com vocês sobre o efeito sonoro que fazia o carrinho andar. E aqui algumas réplicas, alguns mais antigos da Matchbox. Essas réplicas aí dos anos 90, que abriam portas, capuz, eram carros perfeitos que viravam o volante para um lado, para o outro, e feitos para colecionadores. Quem curte aí, quem gosta, com certeza vai estar apreciando esse vídeo. Fantoches pendurados lá em cima, na parte de cima do museu, uns fantoches também que representam brinquedos antigos. Olha o Arthur, o robozinho, que na verdade era um robozão grande, né, dos anos 80. Mais abaixo a gente vê os ônibus Expresso Brasileiro, Banesa, esse dos anos 60 aí no meio, o restante dos anos 80, feitos de lata, são grandões esses ônibus. E aqui é a parte posterior da vitrine que eu já havia mostrado para vocês. Mas essa parte a gente não tinha visto ainda, esses carros aqui que ficam na parte de trás. Então eu acho que esse museu não deixa nada a desejar pelo que mostra, pelo que tem no acervo. Eu tenho certeza que para quem visita vai relembrar, vai matar saudade, não vai faltar nenhum item que fez parte da sua infância. Eu, por exemplo, tive esse cachorro xereta da Estrela na década de 80. Tem alguns outros itens aí, esses mais antigos, anos 60. Olha o Fuscão grande, eu tenho esse atualmente na minha coleção. Ele é cerca de 50 centímetros, se não me engano. Acima a gente já vê umas carretas carga pesada, super máquina. Elas são da Glaslit dos anos 80, também fizeram sucesso e hoje ainda fazem, né? Na época com as crianças e hoje com os colecionadores. Olha o calhambeque aí do gordo e o magro. E nessa vitrine a gente vê diversos bonecos de vários temas e épocas distintas e que certamente fez parte da infância de alguém. E você, lembrou de alguma coisa? Tem saudade de algum brinquedo da tua infância?
faça uma visitinha para o Lelo Museu e certamente você vai gostar. E se você ainda não é um colecionador, fica aqui um convite. A coleção é uma coisa saudável e que a gente não preserva somente os bons momentos, mas a gente preserva um pedacinho da história. Então eu quero agradecer aqui ao Celestino pela grande receptividade com sua esposa, nos recebeu muito bem, a mim e a minha família, e ao Marcelo Pati, que apresentou e fez essa ponte entre eu e o Celestino. E para quem assistiu o vídeo, eu vou deixar nos comentários o telefone e o endereço do museu. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti bastante. Eu tenho certeza que pessoalmente vocês vão gostar ainda mais do que no vídeo. Então quem tiver oportunidade, faça uma visitinha ao Lelo Museu em Penedo. E para você que ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente à vontade e fique aí para os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até breve.